A voz da palavra apresenta. Qual a sua atitude diante da cruz? João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12, 32. Jesus falava aos discípulos sobre a forma de morte que iria sofrer. Esta é a definição que a palavra relata sobre o que estava prestes a acontecer. No cenário estavam fariseus, gregos, fiéis seguidores e uma multidão sem tamanho do lado de fora. Alguns davam suas opiniões a respeito. Porém, a pergunta de nosso estudo é: qual a sua atitude diante da cruz? Ao terminar este estudo, faça a si mesmo essa pergunta: qual a sua atitude diante da cruz? Os que choravam. Seguiu grande multidão, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Lucas 23, 27. Muitos se comovem com o triste episódio de maldade e injustiça feito a quem só fazia o bem. Porém, choram, mas não mudam de vida, de atitude. Os que blasfemavam. Os que passavam, blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Ah, tu que destróis o templo, e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. Marcos 15, 29, 30. Blasfemam, porque não compreendem e nem conhecem o verdadeiro Filho de Deus. É sempre mais fácil acusar do que reconhecer e defender ao inocente, colocando-se do lado e contra a maioria pecadora. Estes, porém, blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Judas 1, 10. É muito difícil para uma pessoa que não tem o Espírito de Deus dentro de si saber como discernir o que é comum para as pessoas e aos filhos do Deus Altíssimo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14. Os que criticavam. O povo estava olhando, e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Lucas 23, 35. Há muitos que só sabem criticar e não se dispõem a participar da cruz. Acham defeito em todos, por mais limpo que sejam, porém, escondem seus pecados nas suas críticas. Os que davam sugestões. Salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça agora da cruz, e creremos nele. Mateus 27, 42. Muitos têm sugestões, mas poucos se envolvem com a cruz. Nem para pôr em prática as suas próprias sugestões. Os que queriam aliviar a dor. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Mateus 27, 34. Hoje existem aqueles que querem uma cruz sem dor. Querem a solução, e não o problema. Querem o milagre, e não quem pode solucionar o mesmo. Isso é impossível em qualquer dos casos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Mateus 16, 24. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Os que queriam fazer um trato. Um dos criminosos crucificados insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas 23, 39. Hoje, existem evangelhos que nos passam a cruz com adaptações. Assim sendo, com trocas. O que confessou e alcançou perdão. Mas outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus,
estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Lucas 23, 41 e 42. A cruz continua hoje a salvar, mas só quando houver confissão. A confissão representa assumir o pecado para si, mostrando a honestidade do coração, e também o reconhecimento da soberania de Jesus e a esperança de ser perdoado. Na cruz é lugar de confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. E como fazer? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32, 5. Na cruz é lugar de clamar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Jeremias 33, 3. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34, 17. A ti clamaram, e foram salvos, em ti confiaram, e não foram confundidos. Salmos 22, 5. Na cruz é lugar de morrer. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. 2 Coríntios 4, 10. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Mas Jesus nos diz que Ele é vida. Pois, assim como o Pai levanta os mortos, e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. João 5, 21. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Romanos 6, 11. Aprendemos cada situação que ocorre diante da cruz. Podemos trazer para cada um de nós o que fazer diante da cruz. Pois, em 1 Coríntios 1, 18 a palavra nos diz: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Diante da cruz, o que você irá fazer? Qual a sua atitude diante da cruz? Responda para o seu coração. Deus seja louvado.